E aí, pessoal, devolvam o meu Grêmio. Essa frase não é minha. Essa frase é do jornalista Chico Garcia, gremista, que hoje faz sucesso em São Paulo, brilhando nos donos da bola. E é a partir daí que a gente começa um raciocínio que talvez termine no próximo dia 20, quando o Grêmio enfrenta o Juventude. Devolver o Grêmio. Por que que esse sentimento tomou conta do país a partir daquele jogo que o Grêmio fez na noite de ontem contra o Palmeiras? Por que que todos estão surpresos com um Grêmio que não é Grêmio? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, para você pagar apenas a taxa básica de luz, para você fazer bem para o meio ambiente. Converse agora com a LR nos links da descrição. E por ali você vai entender que os planos promocionais permitem que você tenha as placas solares sem muito esforço. 144 meses para pagar. No primeiro mês, tu já vai pagar menos do que tu paga hoje de luz, porque a luz já começa a diminuir a partir do momento em que as placas estão trabalhando energia solar com a LR Energia Solar. Gente, o Grêmio ontem fez uma partida medíocre, uma partida muito abaixo da sua história. E isso, curiosamente, começou a mexer com uma imprensa que normalmente não acompanha o dia a dia do trabalho. Jornalistas do Sport TV, da ESPN, de empresas que cobrem de um modo geral o futebol brasileiro, mas que estão, obviamente, mais focados em clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Pois eles viram o Grêmio ontem. E não é o resultado, é como o Grêmio se submeteu à superioridade do adversário. O Grêmio sabia que ia perder. E quando o Chico Garcia coloca no seu Instagram, devolvam o meu Grêmio, isso tem proporções maiores no nosso ambiente. Porque a gente pode refletir sobre outras situações. Como, por exemplo, a gente entender que o Grêmio era referência e deixou de ser. E quando era referência, tinha protagonistas que estão lá. E quando deixou de ser, manteve esses protagonistas. E aí a gente pode citar comissão técnica e diretoria. Porque a grande maioria dos dirigentes que estão ali também viveram épocas melhores. E eles também trabalharam de alguma maneira para esse afundamento do Grêmio. A realidade hoje indica que nós diminuímos de tamanho como time e fizemos isso em cima das nossas convicções. Renato é convicção por aqui. As pessoas acreditam no Renato. As pessoas acreditaram em Alberto Guerra. Ou seja, isso foi objeto de convicção. Quando tu tem um time como o de ontem, em campo, e tu sabe, olhando, que aquilo ali não tem nada a ver com 15, 17 milhões por mês de folha de pagamento, que não tem a ver com 100 milhões de investimento anual em contratações, que não tem nada a ver com a força das categorias de base. Mais uma vez, o Grêmio tinha um jogador da base no grupo de 22 jogadores que estavam relacionados para o jogo. O jogador que foi tirado da lista foi o Ronald. O Grêmio só tinha o Nathan Fernandes. Quando tu vê isso, tu começa a entender todo o processo e começa a ver o seguinte: desmancharam. Só que faltam 5 jogos e o Grêmio precisa fazer 5 pontos. É isso.
5 jogos, 5 pontos, 2 jogos em casa. Ou melhor, 3 jogos em casa. O Grêmio tem o Juventude, depois tem o São Paulo, depois tem o Corinthians. Dá para fazer os 5? Claro que dá. Mesmo com esse time que não é o Grêmio. Ou melhor, com este trabalho que não é o Grêmio. E por que não é o Grêmio? Porque ele perdeu identidade. Quando o Grêmio entra, já tinha acontecido isso no ano passado, só que o Soares levantava a moral de todos, o Grêmio entra no Allianz Parque sabendo que ia perder. No ano passado tomou 4 ao natural, tirando os jogadores, porque entrou lá sabendo, não, aqui não dá. E dessa vez, o que a gente viu foi um goleiro sendo considerado, entrando nas estatísticas, como o goleiro que mais defesas fez em um jogo de Série A nos últimos 12 anos. Isso não condiz com a história do Grêmio. Não é a história do Grêmio. A história do Grêmio é de valentia, de muitas vezes times inferiores, mas times organizados. Ontem entravam pela direita, entravam pela esquerda, entravam por dentro. Um Grêmio que tu não sabia como ia atacar, porque tu não sabe o lado que joga. O Edenilson muitas vezes estava na esquerda, muitas vezes por dentro. Tipo, vamos correr, gente, vamos correr. Teve um lance do jogo, relatado pelo Rodrigo Oliveira, que o Renato pede para o Soteldo voltar. Volta. Isso acontece no colégio. No colégio. Na escola. Volta, gurizada. Eles têm mais do que 3 aqui. Foi isso. Foi isso que nós vimos ontem e que retrata, através exatamente de pessoas que não necessariamente, apesar do Chico Garcia nos acompanhar muito mais porque é gaúcho, porque é gremista, mas de outras pessoas que olharam aquilo e, opa, o que estão fazendo com o Grêmio? O Grêmio precisa ler todo esse processo. O Grêmio precisa saber por que em 15 e 16 montou um time que ainda teve gás por 2017, mas que em 2018 entrou numa lomba descendente e simplesmente não leu o que estava acontecendo. E não leu convicto. Cego pela idolatria, cego pela boleiragem, incompetente nas decisões, sem capacidade de entender nada do que estava se desenvolvendo. O Grêmio ficou para trás. Nós vamos lutar nesse momento para tentar sair do rebaixamento, e aqui a gente já precisa, ontem, por exemplo, um dirigente do Grêmio precisaria ir para o microfone para pedir para o torcedor: vamos para o dia 20 fazer a decisão do Mundial para nós. Se o Grêmio perder para o Juventude, o Grêmio cai. Então, entrou num jogo que é fundamental. E que em cima desse jogo, nós gremistas precisamos fechar os olhos para essa incompetência e simplesmente torcer para a bandeira do Grêmio. Torcer pela bandeira, pela história, pelo nosso paixão, por tudo isso. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que olhar para o trabalho do Renato, nós não temos que olhar para o trabalho da diretoria, não tem nada. Não temos mais. Quando eu comecei esse vídeo, eu li o negócio. O vídeo seria: não adianta criticar mais. E não adianta. Não adianta. Ninguém lá dentro está entendendo o que está acontecendo. Ninguém lá dentro. Ninguém viu. Ninguém sabe. Então, nesse momento, rezar para não cair em cima da força da torcida. A torcida do Grêmio. E eu vou confessar para vocês, vocês podem me chamar de passador de pano, a partir de agora, até o dia 20, eu só quero uma coisa. O Grêmio não vai mudar. O time não vai se organizar. Nada vai ser diferente. Agora, nós vamos viver o momento que o Renato vai ver que esse esquema que ele montou nos últimos 2 jogos,
contra Fluminense e Palmeiras, que o Grêmio não deu um chute no gol dos caras, e vai dizer o seguinte, esse esquema não serve, agora nós vamos ter que mudar. Agora vamos mudar, porque agora nós vamos ter um meia de armação, e nós vamos ter 2 extremas, porque assim é que é bom. E nós vamos ter que ir pro jogo para torcer. Porque não vamos pensar, não vamos acreditar. Entendeu? Então, é isso. Então, vamos, a partir de agora, nos dedicar a motivar o torcedor para o jogo do dia 20, a decisão de Mundial que o Grêmio se posicionou, porque eu sempre divido isso, tá? Eu não acho que o rebaixamento do Grêmio, o risco de rebaixamento, tenha 100% de culpa desse trabalho medíocre. Eu não acho. Eu acho que a enchente jogou muito. 5 pontos a mais nós teríamos feito em 9 jogos que nós jogamos em outros estádios que jogaríamos na arena. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, o rebaixamento, para mim, ele tem total relação com a enchente. Ou o risco de rebaixamento, né? Agora, o rendimento não. Porque o Grêmio já joga 3 meses aqui, ou 2 meses e pouco aqui, e o Grêmio, desde o dia 30 de agosto, o Grêmio só joga uma competição. Tem todo setembro, todo outubro, início de novembro, o Grêmio não melhorou 1 centímetro. E isso é culpa do Renato, da diretoria e de quem não está enxergando o que está acontecendo. Então são 2 meses jogando uma partida só por semana e que o Grêmio não conseguiu melhorar 1 centímetro. Isso não é culpa da enchente. 2 meses. 2 meses. Isso não é culpa da enchente. A culpa da enchente, para mim, é esses 4, 5 pontos que nós teríamos a mais, estaríamos ali com Vasco e tal. Tá tudo bem. É isso. Agora, nesse momento, gente, nesse momento, que o Grêmio fez ontem em São Paulo, o Chico tem toda a razão. Devolva o meu Grêmio. Esse Grêmio aí, construído por esse conceito, não tem nada a ver com a nossa história. Nada a ver com a nossa história. Mas, a partir de hoje, vamos silenciar e vamos trabalhar a motivação. É difícil, mas é o que a gente precisa fazer. Não adianta mais criticar. Ninguém escuta o que está acontecendo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.